Sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Meu Primeiro Imóvel. A gente está transmitindo ele ao vivo aqui no Instagram e sempre colocando a reprise na semana seguinte. Então, essa semana a gente teve reprise do podcast que a gente fez na semana anterior. Então, fiquem de olho aí. Toda semana tem gravação ao vivo no Instagram do podcast, sempre colocando a reprise. Isso aí. Bom, então, o tema de hoje, né? Bom, primeiro começando, o que a gente quer com esse podcast Meu Primeiro Imóvel? Nosso objetivo aqui é trazer temas, algumas vezes polêmicos. Sim, quase sempre polêmicos. Então, a gente quer trazer alguns temas referentes à compra do seu imóvel para poder te ajudar cada vez mais a estar mais próximo de adquirir a sua casa própria. É isso aí. Meu nome é Marcela Drummond. E eu sou Felipe Queiroz. Bom, e o tema de hoje é como se prevenir de fazer uma compra mal feita. Legal, hein? Gostei. Tema polêmico. Bom, eu vou fazer aqui umas perguntinhas pro Felipe e a gente vai fazer esse bate-papo aqui. Felipe, eu queria começar aqui te perguntando o que você define como sendo uma compra mal feita. O que você acha que é uma compra mal feita? Então, é amplo, né? Cada um pode ver compra mal feita de alguma forma. Mas, vamos dar exemplo, por exemplo, na compra de um carro, né? Que às vezes as pessoas já compraram um carro e tal. O que essa pessoa pode considerar uma compra mal feita? Por exemplo, eu já tive algumas experiências com compra. Eu vou dar um exemplo aqui muito legal. Teve uma vez que eu adorava navegar na LX, né? Eu era pouco consumista. E aí, eu navegando lá no LX, eu vi um carro, era uma Hilux na época, e essa Hilux era uma Hilux, aquelas maiores, chamam SW4, né? É tipo um carro, eles chamam State Wagon, né? Não sei qual que é a nomenclatura certa, mas enfim. Não é aquela Hilux que é uma caminhonete, é aquela fechada na parte de trás. E aí beleza, aí eu navegando na LX eu vi aquela Hilux e me interessei. E eu vi o preço estava muito baixo. Pensa, vai sacando aí. O preço estava muito baixo. E aí quando eu olhei aquela Hilux, eu olhei o preço e falei, meu Deus, vou perguntar. Comecei a perguntar ali para a pessoa. Nessa época eu morava em Salvador, na Bahia, fui lá conhecer o carro, beleza, na empolgação fui lá e comprei o carro. Eu tinha dinheiro na época e aí comprei o carro. E aí a mãe de uma amiga minha, a mãe da Mariana, essa amiga minha lá de Salvador, chegou lá na minha casa nesse dia, né, e ela falou assim, Felipe, mas por que você comprou um carro tão grande assim? Começa por aí. Felipe, por que você comprou um carro tão grande assim? Eu falei assim, não, porque o preço estava muito barato. Aí ela falou assim, Felipe, mas esse é um carro de 7 lugares. Você mora sozinho. O que você está fazendo com um carro de 7 lugares, morando sozinho em Salvador? Eu falei, mas o preço estava muito bom. Aí ela falou assim, esse carro é a diesel? Eu falei assim, não, é a gasolina. É um carro enorme, muito pesado. E era um carro 3.6 V6 a gasolina. Beleza, vai vendo. Entendi depois porque ele estava barato, né? E aí eu tinha que ir em Feira de Santana, eu trabalhava viajando nas cidades e aí eu estava doido para estrear o carro, né? Parei no posto e falei assim, enche o tanque, por favor. Na boa, acho que era 2013, 2012 mais ou menos na época, deve ter dado uns R$300 para encher o tanque do carro. Naquela época. Aí vai vendo. Aí eu fui, um carro muito confortável, nada contra o carro. Mas aí, compra mal feita também, eu entendo que não é contra o bem, contra o veículo, é a sua realidade frente àquele bem, né? A minha realidade na época não tinha nada a ver com aquele veículo. Aí fui para a Feira de Santana, quando cheguei em feira, o carro entrou na reserva. Ou seja, eu gastei R$300 de combustível. Salvador, Feira de Santana deve dar, eu não lembro agora, deve dar uns 200 quilômetros. Se estourando 200 quilômetros, você faz essa viagem em 1h30, 2 horas. Você estava achando que os R$300 ia dar pra você ir e voltar? Eu achei que eu ia andar R$300, eu achei que eu ia andar uma semana, um mês naquele carro. Porque eu estava acostumado, eu usava um carro da empresa, era um Palio, que muita gente chama de Palio bolha.
E era um Palio que eu colocava R$150 e eu rodava a semana toda. Eu fazia muito trajeto. Vai em Simões Filho, vai em Salvador, vai em Feira de Santana e tal. E aí, fato é, fui, abasteci lá em Feira de novo, mais 300, voltei. E aí eu vi que eu tinha feito uma compra mal feita. Só que o problema é você descobrir que você fez uma compra mal feita depois de ter feito a compra mal feita. Porque se eu tivesse me preparado antes, aí eu não teria feito essa compra, né? Entender por que esse veículo está barato, ouvir outras avaliações, o que as pessoas acham desse veículo, né? Por que quem compra esse veículo, qual que é o perfil, por que esse veículo Porque a gasolina na época, vamos colocar valores hipotéticos, era meio que a diesel era 50 mil e a gasolina era 150 mil. Por que é a diferença tão grande assim, né? Por que as pessoas não querem a gasolina? Se é um carro tão bom, bonito, 7 lugares, banco de couro, automático, meu carro estava impecável, era até de uma juíza, eu fui lá no fórum para pegar as chaves com ela, então eu falei, meu Deus, eu acertei na sorte grande. Só que nem tudo que reluz é ouro, né? Já dizia o ditado. E nem tudo que parece muito bom pode até ser bom para a realidade de outras pessoas, mas para mim não era. Então, compra mal feita, eu posso aqui resumir como uma compra que ela pode parecer boa num primeiro momento, mas que futuramente ela pode te trazer dor de cabeça, algumas vezes te traz prejuízo, algumas vezes te traz custos desnecessários. E só para fechar essa história da Hilux, o que aconteceu? Eu voltei de Feira de Santana, encostei ela na garagem e não tinha coragem de sair com ela, porque qualquer pisada na rua eu já ia gastar um dinheiro muito grande. E além disso eu fui cotar o seguro ficou astronômico, porque eu era jovem na época, ainda sou jovem, né? Eu era jovem na época e seguro, né? Fica caro dependendo do perfil. E era um carro muito... Era um carro muito visado também, né? É um carro que ele tem um desempenho muito grande. Você pensa num motor V6, né? São 6 cilindros. Ela tinha quase 300 e poucos cavalos. É um carro que, tipo assim, até por isso que bebe muito, né? Não é que bebe muito, o consumo dela é alto visto o desempenho que ela entrega. Então, compra mal feita, para resumir a história. Foi legal lembrar dessa Hilux. Para resumir a história, eu diria que é uma compra em que você não pensa antes, não pesquisa antes, não entende a sua realidade e no dialeto não coloca na ponta do lápis tudo que essa compra vai representar para você. E aí depois você pode se arrepender no futuro. E aí depois disso eu vendi essa Hilux, tipo assim, a uns 10% do valor que eu havia comprado. Eu perdi um grande dinheiro num curtíssimo espaço de tempo por uma empolgação, por uma talvez falta de orientação. Poderia ter perguntado para um mecânico o que ele achava do carro, como é que era o carro. Pergunta para outras pessoas que têm o mesmo carro, né? Então, eu dando o exemplo do carro, eu considero talvez o imóvel uma compra mal feita isso, uma compra que você não se planeja, uma compra que você não pesquisa e não coloca na ponta do lápis antes. Entendi. Legal. E você vendeu ela logo depois? Logo depois, coisa de um mês depois, eu anunciei, e aí, lógico que eu não vendi do dia para a noite, né? Porque não era um carro que tem uma liquidez alta, digamos assim. E, assim, esse carro eu vendi parcelado, Nossa. Recebi cheque sem fundo. Nossa. Deixa Então, pra lá. É o tema de um outro podcast, a Hilux do Felipe. A Hilux do Felipe. Como não comprar uma Hilux? Fica aí essa dica. Legal. Gente, antes de comprar a Hilux, pergunta pra mim que eu vou te contar várias histórias de Hilux. Mas depois, mais à frente, eu tive uma Hilux diesel. Aí sim é outro departamento. Legal. Aí é um carro então você faz um paralelo assim, que às vezes você, né, pensando assim, você teve uma Hilux, sim, né? Mas a primeira Hilux foi uma compra mal feita, a segunda nem tanto. Então não mal... significa que você não pode comprar a Hilux. Exatamente. É só entender qual Hilux que você vai comprar, se ela cabe dentro do seu bolso e se ela atende às suas necessidades. As minhas necessidades. Legal. Se é a Hilux certa para você. Não que a Hilux seja ruim, seja boa, mas você tem que ver qual é a Hilux certa para você. Né? E trazendo paralelo para o imóvel. Não existe um imóvel bom, existe um imóvel ruim. Existe um imóvel certo para você. E a minha pergunta aqui é, qual é o imóvel certo para você? Fica aí com essa
pulga atrás da orelha. Pergunta de $1 milhão. Pergunta de $1 bilhão. Legal, e quando a gente pensa no imóvel, né, não é tão fácil. Tá tendo um barulho extra. Tudo certo. Não é tão fácil vender um imóvel, se desfazer de um imóvel, quanto é fácil se desfazer de um carro. Então, exatamente. Quando você faz uma compra mal feita de um imóvel, né, talvez o prejuízo seja maior ainda, porque aquilo ali pode se arrastar por muitos anos, ou você pode vir até, eventualmente, a perder o seu imóvel, perder o investimento. E também é um desgaste emocional maior, total, né, eu penso. Porque carro, imóvel, assim, o próprio nome, né, é imóvel, ele não sai ali do lugar. Então o carro você vende mais fácil, baixa o preço um pouquinho, mas quando se trata de imóveis, e por isso a nossa responsabilidade é muito grande, porque a gente lida muitas vezes com o bem mais valioso que você vai comprar em toda a sua vida. Seguramente a coisa mais cara que você vai comprar em toda a sua vida, que é o seu imóvel. E o imóvel, dependendo, olha, recebi as chaves, poxa, não pensei nisso. Cara, não é o momento de você, né? Não é lá que você tem que pensar isso antes. Porque depois, como é que você vai vender uma coisa? Tem várias coisas envolvidas, o imóvel já foi feita a escritura no seu nome, existe um custo para transferir. O veículo não, a transferência ali é R$200, eu não sei quanto que é hoje, R$100. O imóvel não, tem a taxa de ITBI, tem a taxa de registro, tem todo o processo que foi feito, né? É o processo de fazer a assinatura dos contratos. Então, o desgaste. E o imóvel também, ele não tem, talvez, uma liquidez tão fácil quanto o carro. Não é hoje eu anunciar aqui, olha, hoje eu moro num apartamento aqui no Calafate, olha, vamos vender esse apartamento hoje? Não vende hoje. Você vai ter algumas pessoas para visitar, essas pessoas vão avaliar se esse imóvel atende às necessidades delas. E talvez isso vai te trazer um desgaste, porque enquanto isso as prestações vão vencer, você vai ter que ter um dinheiro para pagar essas prestações. Então é uma compra que deve ser feita muito responsavelmente, porque uma compra mal feita vai te trazer talvez uma dor de cabeça muito grande. Ao contrário que uma compra bem feita. Por exemplo, hoje eu tenho um veículo Celta, apaixonado por esse carro. Hoje é um carro ideal para mim, para as minhas necessidades hoje. É o veículo ideal, não tenho nada a reclamar. Foi uma das minhas melhores aquisições. É engraçado que hoje eu estou muito mais feliz num Celta do que eu estava no Hilux. Né? As pessoas de fora podem olhar e falar assim, nossa, Felipe vendeu a Hilux. Gente, eu amo o meu Celta. Por quê? Porque é um carro que me atende as minhas necessidades. Nunca tive problema. Já viajamos muitas vezes nele. Para o meu ramo de atividade, em que eu faço muito deslocamento, é o carro perfeito, fácil de estacionar. Eu tinha uma dificuldade enorme de fazer baliza numa Hilux. No Celta é muito tranquilo de estacionar. O seguro hoje está dentro daquilo que no meu orçamento eu separo para seguro do carro. Eu consigo pagar o IPVA tudo em dia, porque está dentro do meu orçamento. Então, hoje eu sou muito mais feliz com o Celta. Então, apartamento também é a mesma coisa. Quando você faz uma compra bem feita, só te agrega. Ao contrário de quando você faz uma compra mal feita, que pode te trazer... e aí você deve estar pensando, poxa, mas o Felipe trabalha ajudando as pessoas a comprar imóvel, mas é exatamente por isso que a gente está aqui para alertar. Eu quero te ajudar, não quero te atrapalhar. Eu quero trazer clareza para você sobre o que você deve avaliar, né, e pensar antes disso. E legal você falar assim, né, do seguro, do IPVA do carro. Quando a gente compra um imóvel também a gente tem que pensar isso, né? Não é só o valor da prestação, por exemplo, né? Você tem que colocar tudo na ponta do lápis. Quanto você vai pagar de IPTU? Quanto você vai pagar de condomínio, se tiver, né? Se o seu imóvel for um apartamento, né? Quais são as taxas envolvidas na hora da compra? Então tem uma série de questões que tem que ser avaliadas, né? Bem avaliadas para colocar na ponta do lápis e ver se cabe realmente no orçamento. Senão pode ser uma compra mal feita. Senão uma compra mal feita. Porque você não deve pensar no imóvel apenas no valor da prestação. Existem outros custos envolvidos, assim como o carro. É uma analogia perfeita. O carro você vai ter IPVA, licenciamento, seguro obrigatório. Nas grandes cidades, né, hoje em dia é imprescindível que você tenha um seguro.
Todos nós estamos sujeitos a uma batida, a uma esbarradinha, ou quem sabe até furto mesmo. É imprescindível, não fique sem seguro do seu veículo. E os documentos que eu já falei, né? E manutenção também. O carro, ele traz esse tipo de manutenção. Já com relação ao imóvel, é exatamente a mesma coisa. Você vai ter as taxas de transferência na hora da compra, e essas taxas, elas são relacionadas ao tipo de imóvel que você está comprando. Por exemplo, eu morei em Salvador, né? Repetindo, quando os imóveis são na linha do mar, próximo à praia, você tem que pagar uma taxa caríssima. E você paga pro exército. Pensa bem se tem lógica, mas existe. Por quê? Porque a faixa litorânea é do governo federal. E aí o exército é que toma conta das fronteiras do Brasil. Então sempre que você compra imóvel na beira da praia, é sonho de muitas pessoas. Mas às vezes, e você paga anualmente. Todo ano você tem que pagar. É como se fosse uma taxa para você utilizar a faixa litorânea do Brasil. E aí quando eu estava lá, eu estava pensando, pesquisando e conversando com pessoas, e eles me falaram sobre isso. Então, dependendo do lugar, você que está nos assistindo de outros lugares do Brasil, você tem que avaliar o que custos tem na sua cidade, né? É o IPTU, basicamente imóveis, né? As taxas de transferência, o IPTU, se você morar num condomínio fechado, é a taxa de condomínio, e também a manutenção, é isso que a Marcela falou. A manutenção, você tem que pensar que, olha, de vez em quando você tem que trocar uma lâmpada, vez ou outra um chuveiro vai queimar, e aí você tem que se programar para isso. Senão, você transforma o seu sonho em pesadelo, e não é isso que a gente quer para você. Legal. Aí eu trouxe aqui uma pergunta que eu queria que você enumerasse para a gente quais são os tipos de compra mal feita, assim. Imagino que tem algumas maneiras de você fazer uma compra mal feita, assim, né? Eu penso, no caso do imóvel. Entendi. Você conseguiria enumerar pra gente? Olha, compra mal feita para mim é comprar numa localização onde você não avalia bem aonde que você está comprando, né? Eu estava conversando esses dias com a minha tia, e o meu primo, ele ele mora de aluguel em Matheus Leme, e ele estava trabalhando em Caeté. Tipo assim, não sei se você é de Belo Horizonte, mas Matheus Leme está numa extremidade da região metropolitana e Caeté na outra. Então, um exemplo de compra mal feita é isso. É uma pessoa onde que toda a vida dela está de um lado da cidade, e aí depois ela vai comprar um imóvel no outro local. Outro exemplo... Mas nada impede também que ela mude. Sim, que ela traga o trabalho. Né? Ela só tem que avaliar se ela está disposta a isso, né? Por exemplo, existe o caso, se eu tenho um comércio, por exemplo, digamos que eu tivesse um comércio lá em Caeté, aí eu vou comprar uma casa em Matheus Leme. Quando é um emprego, talvez de carteira assinada, você pode procurar um emprego lá próximo, né? Mas quando é algo assim, é um negócio próprio, então você vai ter uma maior dificuldade. Um outro exemplo que eu poderia dar de compra mal feita é aquela que não avalia as condições financeiras, onde a pessoa só pensa no momento, só pensa naquilo que o imóvel vai representar. Eu já atendi clientes, na época que eu comecei como corretor de imóveis, eu atendi clientes que às vezes, e a gente atendia apartamentos de médio e alto padrão, e a gente atendia clientes que às vezes gostavam muito do imóvel, mas pelo status ou pela beleza que esse imóvel iria trazer. E aí você ia pensando, né, porque como corretor de imóveis a gente entende a realidade financeira. E aí eu olhava para a realidade financeira do cliente, olhava para o imóvel que ele estava comprando, e eu pensava, eu não sei se ele vai conseguir comprar, porque o custo da prestação, mais o custo de manutenção, mais o IPTU. O IPTU também é uma das taxas que ela é relativa ao preço do imóvel, à quantidade de metragem construída. Então, se você compra um imóvel de 100 mil, o IPTU vai ser uma coisa. Se você compra um imóvel de 300 mil, o IPTU vai ser outra totalmente diferente. Então, outro exemplo de compra mal feita é onde não é avaliado a questão financeira. Você não está levando em conta as finanças, né? O que você consegue pagar por mês. Um outro exemplo de compra mal feita, deixa eu pensar, é uma coisa que, por exemplo, você não avalia o longo prazo.
é interessante isso. Tem muitas pessoas que pensam assim, por exemplo, eu vou comprar um apartamento sem área de lazer, né? Não faço questão. Tudo bem, hoje é a sua realidade. Mas talvez quando você tiver um filho, né, e você queira que ele aproveite essa área de lazer, ele esteja lá aproveitando e você tenha também momentos em família. E até mesmo você compra esse imóvel pensando numa valorização futura. Um imóvel que talvez tenha uma área de lazer vai te ajudar numa valorização futura. Então é não avaliar o longo prazo, só avaliar a situação atual, né? O médio prazo, médio e curto prazo. E eu colocaria uma outra compra mal feita aqui, é não avaliar bem a construtora. Exato. Né? Ou a pessoa que está te vendendo. Exato. O que você faz? Então, primeiro a construtora, né? Você tem que, eu sempre falo com o cliente que ele tem que avaliar o todo. Não é apenas o preço, porque também preço baixo não quer dizer que vide a minha Hilux lá. Preço baixo não quer dizer muita coisa. Então, avalie a construtora. Como é que você pode avaliar a construtora? Ela já tem algum imóvel pronto? Então, visite esse imóvel pronto, peça autorização e vá visitar esse imóvel pronto. Vê como é que ficou a pintura depois de 1 ano, depois de 2 anos. Veja como é que está a conservação desse condomínio, né? Se os equipamentos estão bem conservados, se ela construiu algo de qualidade, né? Outra coisa que é interessante também, muitos clientes falam, Felipe, eu vi uma reclamação da construtora e tal. Outro dia eu estava até conversando com uma pessoa sobre isso e eu falei assim, olha, o fato de ter reclamação é perfeitamente possível e factível que aconteça. Por quê? Quando uma construtora constrói apartamentos ou imóveis, é meio que uma linha de produção, ela constrói vários. Pode ser que um daqueles ali, na hora de apertar um parafuso, ficou mal apertado, ou na hora de fazer a vedação de um cano, ficou mal vedado. Isso aí pode acontecer, e até para isso que os imóveis possuem seguro, né? Todo imóvel novo, ele por lei, ele precisa ter um seguro. Mas o que você tem que avaliar é se essas reclamações foram atendidas, né? Um órgão que é bem legal de você dar uma olhada no Reclame Aqui. Lá eles falam a reclamação e depois a pessoa vai marcar, olha, eu reclamei, mas foi resolvido. Então, sendo resolvido, você tem essa tranquilidade. Mas é visitar imóveis que essa construtora já construiu, né? Perguntar, né? Não custa, você chega lá na porta do condomínio, tiver saindo um morador, oi, bom dia, tudo bem? Posso te fazer uma pergunta? Eu estou querendo comprar um imóvel dessa construtora, o que você acha? Você me indica? Você foi bem atendido? Como é que é o seu imóvel? Então existem formas de você não fazer uma compra mal feita. E eu estou aqui, nós estamos aqui para te dar essas ferramentas para que você não faça uma compra mal feita. Né? E com relação ao profissional também, uma das coisas que é muito boa é você, uma delas é pegar uma indicação, alguém que já comprou desse profissional, desse corretor de imóveis, e aí você consegue um indicativo que ele seja um bom profissional. E uma outra coisa, e para mim essa é a primordial, é que você tenha as informações corretas, que você não fique dependente desse profissional. Talvez você vai até um profissional, Felipe, eu não tenho indicação, não tem problema, não é por isso que você vai deixar de comprar o seu imóvel. Você vai até esse profissional, vai até essa pessoa, mas você já fez o para casa antes, você já está aqui entendendo e compreendendo tudo que você precisa saber. Então você vai perguntar para ele, olha, e sobre as taxas, sobre o ITBI e o registro, quanto que fica nesse imóvel? Aí você anota ali no seu papelzinho ou na sua folha. E quanto que fica a prestação? Tá. Você tem ideia do quanto fica a taxa de condomínio? Me fala aí, por favor, quanto que fica a taxa de condomínio? E aí você vai não tomar aquela decisão, né, como eu, no impulso, mas aí você volta para casa, pensa, anota tudo no papel, já coloca ali a sua família para participar disso, né? E aí depois você toma essa decisão. Legal. Então existem formas sim de não fazer uma compra mal feita. Legal. Aprenda com a Hilux. Então vamos assim só resumir, né? Uma delas seria a localização, que talvez pode ser que no primeiro momento não te atenda muito, mas se você também enxergar aquilo no longo prazo e, né, medir todas as oportunidades, aquilo ali pode ser uma boa. Então, né, tomar cuidado com a localização e pensar bem sobre a localização. A outra é pensar no longo prazo. Então, às
vezes uma coisa que você acha que hoje é totalmente dispensável no seu imóvel, pode ser que daqui a 3 anos não seja. Seja interessante. E aí você... Eu vejo isso, eu já vi isso com vaga de garagem. Sim. Pessoas falaram assim, não precisa ter vaga de garagem, eu não tenho carro. Mas será que você nunca vai ter carro? Sim. Né? Hoje um veículo é um meio de transporte muito útil, né? E não é mais luxo, hoje porque há muitos casos até necessidade, né? É uma coisa que pode funcionar também, mesmo que você não tenha carro, mas você pode alugar a sua vaga de garagem para uma pessoa que tem 2 carros enquanto você não tem carro. E a outra questão financeira, então saber se cabe no seu orçamento. E as outras duas são algo que eu diria mais externos, assim, né? Que é avaliar bem a construtora e avaliar bem o profissional que está te atendendo para ver se você não está caindo numa cilada. Um conto do vigário. Isso. Carimbo, selo, bino de cilada. Corre, Bino, corre. Legal. Tá, e aí aqui a outra pergunta que eu tinha, mas eu acho que a gente respondeu um pouco, é quais os maiores riscos que devem ser avaliados na hora da compra? Eu acho que é isso, é a construtora que você está comprando. No passado, a gente teve, isso é importante frisar, no passado a gente teve muitos problemas com construtoras que não conseguiam entregar os imóveis. Gente, esse para mim era um dos maiores riscos em pensar em comprar um imóvel na planta. Mas hoje a gente tem um antídoto, tem um remédio para isso, que é o crédito associativo. E o que é o crédito associativo? É quando a Caixa e a construtora se unem para construir um imóvel, né? A Caixa a construtora tem um projeto, ela chega para a Caixa, apresenta esse projeto e fala, olha, você me ajuda, você constrói junto comigo esse imóvel, e a Caixa avalia se aquele projeto está dentro, né, do que a Caixa entende que é um projeto bom, ela financia esse imóvel junto com a construtora, e a partir daí, depois que você assina um contrato com a Caixa, mesmo durante a construção, você não vai esperar o imóvel ficar pronto para assinar o contrato. Você assina o contrato com a Caixa no momento da construção. E aí quem garante a entrega do seu imóvel é a própria Caixa. E aí você não tem mais esse risco de você ir pagando para a construtora e aí chegar no dia de entregar as chaves à construtora, quebra. Então, quando você pensar em comprar um imóvel na planta, existem as duas formas, comprar um imóvel avulso ou comprar um imóvel no crédito associativo. Eu indico, né, me escute aqui. Fortemente. Se eu pudesse te dar um único conselho desse podcast, compre um imóvel com crédito associativo. Não corra o risco de quando o seu imóvel estiver lá na hora de entregar a construtora, quebrar ou não conseguir entregar, ou ter os bens penhorados, ou qualquer outro problema, e você ficar sem o seu imóvel. Se você está comprando um imóvel na planta, e esse recado é só para quem está comprando imóvel na planta. Se você está comprando imóvel na planta, você tem as duas opções, o crédito avulso, onde você vai esperar a construção terminar para depois assinar o contrato com a Caixa, e o crédito associativo. Escolha o crédito associativo. Ótimo, legal. Aí uma pergunta aqui sobre a sua experiência, né, como aí atendendo pessoas e ajudando pessoas a comprarem seus imóveis. Você diria que é comum uma pessoa fazer uma compra mal feita? Olha, digamos assim, não é muito comum, mas quando é uma compra mal feita, dá dor de cabeça, né? Não é tão comum assim. Às vezes você vê pessoas falando, poxa, eu tô apertado, né? Eu tive que abrir mão de uma coisa ou de outra porque eu não me planejei. Mas quando a compra é realmente mal feita, ela traz um problema muito maior. Eu tenho um caso de uma pessoa que veio até mim, né? Que ela me encontrou pelo Instagram e tal e pediu uma indicação de como resolver o problema dela. E aí eu fui entender, ela comprou um imóvel, aquele tipo de exemplo que eu dei do imóvel às vezes por status, né? Essa pessoa, ela comprou o imóvel e quando ela veio até mim, ela estava com 13 prestações atrasadas. E aí eu fui entender, eu falei, peraí, vamos lá, né? Cocei o olho assim, falei, 13? 13. Falei, tá, vamos lá. Quanto é que é a sua prestação? A prestação na época era R$3.000, tá? Quando você comprou, o que você fez? Eu somei a renda com o meu namorado na época, mas o combinado era só que eu pagasse. Falei, beleza,
né? Vamos lá. E aí, qual que era a sua renda na época? A minha renda era X, né? Era 4 mil e pouco. Ou seja, a prestação do apartamento que ela estava comprando estava consumindo quase 80% da renda dela. Ela, talvez mal orientada por um profissional, ela chegou lá e queria comprar o imóvel, né? E aí o profissional, muitas vezes, erroneamente, no meu ponto de vista, ele mostra o imóvel que aquela pessoa vai encher os olhos. E aí ela já não quer pensar mais se aquele é o imóvel ideal para ela. Ela quer o que eu tenho que fazer para comprar esse imóvel. E aí o profissional orientou ela, olha, você pode somar a renda. Você tem alguma pessoa para somar a renda com você? E ela falou, tem meu namorado. E aí, só que ela falou, olha, mas é só eu que vou pagar, meu namorado só vai me ajudar para compor a renda, né? E aí ela e o namorado se juntaram, chegaram lá para a Caixa e mostraram uma renda maior, e a Caixa falou, beleza, essa renda aqui de vocês dois é compatível com o imóvel que você está querendo comprar. Então, beleza, eu empresto dinheiro. Emprestou dinheiro, ela comprou o imóvel, começou a morar no imóvel, só que a realidade é diferente, né? Imagina, se você tem uma renda de 4 mil reais e aí tem que pagar uma prestação de 3 mil reais. Não dá para pagar, né? Até por isso que a Caixa, quando ela empresta um dinheiro para você comprar imóvel, ela toma o cuidado de não ultrapassar 30% da sua renda, porque ela entende que você tem outros compromissos. Você tem alimentação, você tem vestuário, tem saúde, tem lazer. Então não dá para comprometer 80%, 90% da sua renda. E aí ela começou a se enrolar. Ela tentou alugar esse imóvel, só que o aluguel era bem abaixo do valor da prestação, então ela não conseguia. E aí quando ela me procurou, ela já estava nesse estágio. E aí eu até tentei ajudá-la, né? Fui até a Caixa com alguns conhecidos, perguntei. E aí esse imóvel, no momento que ela me procurou, ele já tinha sido executado, ele já tinha sido transferido para a Caixa. Porque a Caixa ela tem uma tolerância de 3 prestações em atraso. A partir de 3 prestações, ele já está passível, digamos assim, para que seja executado. No caso dela, demorou um pouco mais. Eu acho que foi executado por volta da 12ª prestação em atraso. Mas nesse caso, ficou bem marcado para mim que primeiro ela gostou do imóvel, ela se encantou do imóvel, e ao invés dela questionar, será que esse imóvel cabe no meu orçamento? Ela fez o contrário, ela falou assim, o que eu tenho que fazer para comprar esse imóvel? E aí a solução que ela achou foi a solução de somar a renda com outra pessoa, só que ela esqueceu que na hora do pagamento das parcelas, essa outra pessoa não ia ajudar ela ia ficar sozinha. E aqui, abrindo um parêntese também, uma outra coisa que eu posso te dar um conselho. Caso você que está me ouvindo ou conheça alguém que está em débito com as prestações, existem formas de negociação. Não espere chegar nesse ponto para tomar uma decisão. Atrasou a primeira parcela, você viu que deu um desacerto, fiquei desempregado, qualquer coisa que aconteceu, procure ajuda, né? Até me coloco à sua disposição, se você quiser, manda mensagem aqui que eu tento te ajudar. Mas não deixe virar uma bola de neve, não deixe atrasar a segunda, não deixe atrasar a terceira. Atrasou uma parcela, viu que não vai conseguir pagar? Já procura uma ajuda, porque existem formas de pausar o financiamento, existem formas de congelar esse financiamento, então existem algumas formas para você fazer isso. Mas uma compra mal feita, gente, é muito chato, assim, é uma situação muito chata. Recentemente tive um outro caso de uma pessoa que também passou por isso, então é uma tristeza enorme, assim, você ver a pessoa que perdeu o imóvel. Eu não quero isso para você que está nos assistindo. Você não precisa passar por isso. Você está aqui para se informar mesmo. Então não faça esse tipo de compra mal feita. E é legal que assim, né, a gente começa a entender que a compra, para ela ser uma compra bem feita, o trabalho começa muito antes de você sair para a rua procurar um imóvel, né? O trabalho tem que ser feito aqui dentro de casa, né, olhando as finanças, olhando quanto que eu consigo pagar. E assim, eu acho legal isso, assim, né, você trazer essa questão dessa pessoa, desse exemplo, porque às vezes as pessoas falam assim, mas a Caixa empresta muito pouco. Mas por que a Caixa empresta só até 30% da renda? Porque a Caixa sabe, né? Eu imagino que a Caixa deve ter um estudo enorme de pessoas que não deram conta de pagar. No passado pode ser que ela emprestasse mais e as pessoas
não davam conta de pagar e ela foi diminuindo. Então, a Caixa não é boba. Então, às vezes a gente se acha mais esperto do que o sistema, né? Então, assim, eu sou mais esperto que a Caixa. Então, eu vou fazer isso para burlar o sistema. Mas, na verdade, a Caixa está até te protegendo de um problema futuro. Maior, né? De um problema futuro. Então, quando a Caixa fala ao máximo é 30%, não é porque ela está querendo ser mal com você ou que ela está querendo te atrapalhar. Ela não quer te emprestar o dinheiro para você comprar o imóvel. Ela quer te emprestar o dinheiro para você comprar o imóvel e adquirir e pagar. Isso. Ela não quer que você queira dar um passo maior que a sua perna. Exato. E aí você não vai conseguir pagar. Exato. E aí você não vai viver a sua realidade, né? E aí você vai acabar se frustrando e a frustração é muito pior, né? É melhor você ter um imóvel que esteja dentro das suas posses do que senão você vai se frustrar e vai ter um problema enorme. Legal. Né? Então é isso. E você tem algum caso assim de alguém que já teve problema com a construtora, que teve que não recebeu imóveis? Você lembra de não, caso? Assim, caso eu já tive notícias assim do passado, né? Pessoas que compraram, até um colega meu que era corretor, que se chama Ivan. E ele até brinca que ele vendia imóveis de uma construtora, aqui que eu não vou citar o nome, e aí ele vendeu o imóvel para uma cliente que depois se tornou esposa dele. Oh. Olha você ver que legal. Só que esse imóvel, ele não foi entregue. É um imóvel lá na Lagoa dos Ingleses. A obra está parada até hoje. Nossa. A construtora quebrou. E foi aquilo que eu falei agora há pouco, sobre o crédito associativo e o crédito avulso. Então ele vendeu pelo crédito avulso, a construtora quebrou. E aí a esposa dele, né? Ele vendeu, conheceu, acabou acontecendo, né? Naquela relação comercial nasceu uma relação mesmo, hoje eles são casados, mas ela comprou aquele imóvel e acabou não recebendo as chaves. Então esse é o caso mais próximo assim, que eu tenho. Mas a gente vê falando muito, né? Às vezes a gente anda pelas ruas e vê imóveis, é muito triste, gente, é muito triste você ver um prédio, só o esqueleto do prédio, e pensar que ali existia um empresário que investiu dinheiro, ali existiam trabalhadores que estavam ali ganhando seu sustento, e ali existiam muitas famílias que acreditaram naquele projeto, investiram suas economias, talvez até economias de uma vida toda, e o dinheiro está ali parado, e ninguém sai do lugar, entendeu? Ninguém anda, todas as vezes que eu estou, por exemplo, no centro de Belo Horizonte, que eu volto para casa, a gente faz um caminho pela Via Expressa, depois pega um viaduto que chama Ulisses Guimarães. Mas mais atrás, no viaduto Itamar Franco, tem um prédio, é muito grande. É tipo assim, deve ter para lá dos 25 andares. E o prédio só está lá o esqueleto, já tem anos. Eu trabalhei quando eu tinha 18 anos no Barro Preto e esse prédio já estava lá. Hoje eu tenho 33, então são mais de 15. São mais de 15 anos que esse prédio está lá parado. Imagina as pessoas, né, que investiram dinheiro lá. Hoje a gente comentou isso com Hoje a gente comentou, tem um prédio aqui próximo de casa também, a gente estava fazendo caminhada mais cedo e é muito triste. E no caso desse prédio aqui perto de casa, inclusive as pessoas, a sensação que a gente tem, né, vendo de fora, é que alguns moradores moram na raça, sem condições nenhuma. É inacabado, né? O prédio é inacabado, não tem portaria, não tem segurança, mas não sei qual acordo, se essas pessoas fizeram um acordo com essa construtora, ou se entraram mesmo na raça com medo desse imóvel ser invadido. O imóvel, se olhando de fora, você acha que ele é inabitado, mas existem pessoas morando lá e não tem luz nas áreas externas, então a pessoa tem que descer com lanterna de celular pelas escadas. É muito triste. Realmente, eu não tenho, como você perguntou, nenhum caso próximo, assim, tem desse Ivan, que ele me contou isso, e eu falei, imagina, Ivan, quando não entregou, ele falou, mas aí eu já estava dentro de casa, já era esposa. Mas também não depende do corretor, né? Você também não pode acreditar, olha pra você ver que massa essa ideia aqui, você não pode colocar a culpa na construtora ou no corretor. Você é o responsável. Sim. Ainda mais agora que eu estou te contando isso, eu estou te dando essas informações. Então, se você decidir comprar um imóvel avulso, a responsabilidade é sua.
A consultora pode quebrar? Não estou dizendo que ela é inocente, ela tem a responsabilidade dela, mas não vai adiantar você falar, a culpa foi da construtora, você sabia dos riscos, eu estou aqui te informando desses riscos. Legal. Basta você querer correr ou não. Legal. E assim, o que você acha assim, que o cliente pode fazer uma vez que ele fez uma compra mal feita, e aí? Então, Inês é morta? Não, nunca Inês é morta, né? Uma coisa que eu sempre brinco, que é algo muito dentro da autorresponsabilidade, primeiro você tem que entender que foi você que se colocou nessa situação, tá? Você que está me ouvindo, vou olhar bem aqui nos seus olhos, foi você que se colocou nessa situação, assim como eu me coloquei naquela situação da Hilux e em outras situações na minha vida que qualquer dia eu conto também. Mas se eu me coloquei, eu sou capaz o bastante de me tirar dessa situação. Então, se você que está me ouvindo fez uma compra mal feita, vamos lá, meu amigo, vamos ser autorresponsável, para de jogar a culpa nos outros. Ah, foi o corretor, foi o construtor. Novamente, não estou dizendo que eles não tenham culpa, mas quem está aqui assistindo é você, não é a construtora nem o corretor. Então, se você quer uma solução para o seu problema, vamos lá. Primeiro, você tem que entender qual que é a sua situação atual. Qual foi o problema da compra mal feita? Sabe aquele para casa? Eu estou te perguntando, o que aconteceu com a sua compra mal feita? E você tem que colocar, olha, eu estou ficando muito apertado com a minha prestação. Olha, eu estou, por exemplo, insatisfeito com a construtora. Então, você tem que entender qual foi o caso. E aí, você vai buscar soluções. Vamos exemplificar aqui algumas delas. Olha, eu estou apertado com a minha prestação. Então, beleza. Tem como aumentar a renda? Tem como cortar despesas? E aí você não vem falar assim, não tem jeito. Tem jeito, por quê? Quem se colocou nessa situação foi você. Pode parecer duro aqui o que eu estou te falando, mas isso é aprendizado de vida. Eu aprendi a sair dos meus problemas assim, quando você entende que você deve ser autorresponsável. Então você tem que pensar em cortar custos, pensar em aumentar a sua renda. Olha, pode inclusive ir no banco ou na caixa no banco que você fez o financiamento. Existe possibilidade de uma renegociação? Existe possibilidade de abaixar o valor das parcelas? Existem outras formas. Você não pode esperar a bomba estourar no seu colo. É igual batata quente, né? Vai passando, aí digamos que agora a batata quente está na sua mão. Não adianta jogar a batata quente para o lado, você tem que resolver. Então, esse é um ponto. E aí, agora pensando em algo mais amplo, você pode pensar em vender o seu imóvel. Você pode pensar em procurar um outro imóvel, um imóvel menor, quem sabe, um imóvel em uma localização diferente, um imóvel com um padrão menor, né? Baixar o seu padrão de vida para que você consiga viver melhor. Olha, se você tem um problema com a construtora, quando que você comprou o seu imóvel? Pode ser que o seu imóvel ainda está na garantia. Vai lá, revisita o seu contrato. Se você não leu ele antes, chegou o momento de você ler. E você vai olhar lá e procure seus direitos. Se ele está na garantia, a construtora tem que resolver o problema que existe aí no seu imóvel. Então, existem sim várias formas. Mas a primeira coisa que você tem que entender é qual que é o seu problema. O que está acontecendo? É a prestação? Você fala assim, nossa, o dinheiro não está sobrando, que eu só vivo para pagar a conta. Beleza. Essa atitude de, olha, o dinheiro não está sobrando, é uma atitude de reclamar. E reclamar não adianta, cara. Não adianta. Você precisa tomar uma decisão. Troque. O dinheiro não sobra. Por que o meu dinheiro não está sobrando? Para onde está indo o meu dinheiro? Se organize, coloque tudo na ponta do lápis. E existem formas sim. O que eu posso fazer para aumentar a minha renda? O que eu posso fazer? Em vez de reclamar, nossa, minha renda é muito baixa e tal. O que eu posso fazer? Porque quando você treinar o seu cérebro, ele vai começar a procurar soluções. Né? A gente tem a gente tem um negócio, tem uma empresa e constantemente a gente se faz perguntas. E perguntas não necessariamente... Gente, o cérebro é a máquina mais incrível que existe. Eu acho que ele nem poderia ser chamado de máquina porque ele é superior às máquinas. E talvez você não vai encontrar a solução na hora, mas as perguntas, elas trazem essa solução. Faça essa pergunta: como eu faço para ganhar mais dinheiro? Como eu faço para aumentar minha renda? E escreve no papel como eu faço para aumentar minha renda. E deixa aquilo de lado. Quando você menos esperar, comigo acontece muito quando eu estou tomando banho. Quando você menos espera, ou quando eu estou fazendo caminhada, ou quando eu estou correndo,
acontece da solução vir. E quando você assusta, a solução vem. E tem alguns mentores, né? A gente tem alguns mentores da vida e de negócios, e a gente tem em particular que ele fala, né? Tem um para-casa que eu acho que pode ser legal para quem está nos assistindo. Pega um papel agora aí, a hora que você acabar de ver esse vídeo, e faz uma relação de 50 formas que você pode ter para ganhar mais dinheiro. Qualquer uma, vender bombom, vender chup-chup, qualquer coisa, rodar de Uber. Gente, existem muitas formas, né? É só a gente se permitir sair do estado de reclamação, de vítima, né? E assumir um estado de protagonismo na sua vida, né? Se você recebe mal, de quem que é a culpa? Não é do governo, não é do seu patrão, né? Não é da sua família, não é da sua mãe, é sua. É única e exclusivamente sua. E quando a gente entende que a responsabilidade é única e exclusivamente nossa de estar naquele lugar, a gente entende uma coisa muito mágica, né? Que se a responsabilidade de estar do jeito que eu estou hoje é minha, então a responsabilidade de sair desse jeito e ir para um estado melhor também é minha. Total. Então eu posso fazer qualquer coisa, né? E existem N formas e esse exercício é muito legal. Pega uma folha de caderno e anota 5. Se você não conseguir 50 de uma vez, faz igual o Felipe falou. Anota 10, vai pensar. Depois no dia seguinte, toda hora que você lembrar de alguma, você vai lá e anota. Depois você vai chegar lá nessas 50 e eleger uma ou duas que são as que melhor se adequam hoje à sua rotina, né? Quando você fizer essa anotação, ou quando você começar a pensar nisso, não coloca restrição. Ah, mas isso eu não dou conta. Ah, mas isso eu não sei fazer. Ah, mas eu não tenho carteira. Ah, mas eu não tenho carro. Ah, mas eu não sei fazer bombom. Ah, mas eu tenho filho e não tenho tempo. Não, esquece a mais. As esquece as limitações. Né? Deixa o seu cérebro livre. Anota os 50. Depois de anotar os 50, você vai rever eles, ver quais são os melhores, quais se adequam melhor a sua rotina, a sua vida hoje, e quais que você pode aprender a fazer que vão te dar mais dinheiro. Talvez você não consiga fazer hoje, mas daqui a uma semana, daqui a um mês, você consiga se adequar e começar a exercer aquilo e aumentar a sua renda. Então, existem formas sim. Né? Você é competente, sim. Você é inteligente. Sim. Então, a gente está dando aqui um exercício que funciona. A gente faz coisas desse tipo. E você vai ver quando você menos assustar. Talvez na 10, na 15, na 20, mas quando chegar lá na 48, cara, vai vir caraca, eu nunca tinha pensado nisso, meu Deus. E aí você vai ver que você é capaz o suficiente. E eu só te peço uma coisa, faça e depois conta pra gente. Isso. E aí você vai, conta esse depoimento. Verdade. Olha, eu não achava que daria conta. E quando chegou lá na 35 eu descobri a coisa. E agora eu aumentei minha renda e estou tendo maior facilidade de pagar. Legal. E aí, assim, né, acho que a gente abordou um pouco, assim, mas seria bom a gente dar uma clareza maior para esse assunto. Né? O que fazer, então, para se prevenir, afinal de contas? Legal. Então, assim, a gente falou agora o que fazer depois que você já fez, né? Inês é morta, não. Para tudo a gente consegue um jeito, mas agora a gente estava pensando em maneiras de... arrumar o que foi feito. Que está mal feito. Agora, fala pra gente um pouco o que você acha de como se prevenir, como não fazer uma compra mal feita, né? Antes de fazer a compra. O que essa pessoa que está nos ouvindo pode fazer? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é entender que o imóvel é sim muito bom, é o sonho da sua vida e você precisa ser muito responsável ao tomar essas decisões. Você tem que olhar e tomar cada passo com muita tranquilidade. Não entenda a compra de um imóvel. Eu até dei esse exemplo esses dias, que um amigo meu comprou um tênis uma época e não gostou desse tênis. Ele falou: Felipe, é doido demais. Você manda um e-mail lá para a Netshoes, a Netshoes te manda uma página que você imprime e leva no correio, você nem paga a postagem. Você bota o tênis na caixa, leva no correio, o correio entrega para a Netshoes e ela devolve todo o seu dinheiro. Eu falei: não, bom demais. Então, mas imóvel não é isso. Você está comprando o sonho da sua vida. Então, você precisa ser responsável. Você tem que lidar com isso como um projeto, né? A compra de um imóvel deve ser um projeto na sua vida. E aí, como um projeto, ele envolve vários fatores.
Olha, ela envolve, a gente deu um exemplo recentemente da lista de desejos. Que tipo de imóvel você gostaria? Né? Esse é o momento de você sonhar. Mas sonhar em casa, não é sonhar na frente da construtora assinando um contrato. Não, calma. Sonha em casa. Então você vai lá, eu gostaria de um imóvel assim, eu gostaria desse bairro, eu gostaria dessa forma, né? Depois entenda as suas condições financeiras. Qual que é a sua condição financeira atual? Se eu te perguntar assim, o quanto você pode pagar por mês para comprar o seu imóvel, você consegue me responder assim, de bate-pronto? Quanto você pode pagar por mês? Quanto você pode pagar de IPTU? Quanto você pode pagar de condomínio? Então, se programa. E depois, eu até indico, né, segundo as nossas experiências, é que você não vá procurar imóveis antes. Não faça isso, porque a chance de você olhar um imóvel, gostar e ficar empolgado com ele é muito grande. Isso vai te trazer uma dor enorme. Antes, eu brinco que você convidar a família para fazer um almoço, né? Chama todo mundo e fala, vou fazer camarão na moranga. Chama todo mundo, aí quando a pessoa está sentada na mesa, você colocou a mesa, aquela mesa linda, com talheres e tal, e aí você vai, gente, só um momentinho, vou deixar vocês aqui que eu vou preparar o camarão. Aí você abre lá a sua gaveta da geladeira, não tem moranga. Aí você abre o congelador, não tem camarão. Aí você, caraca, esqueci, pera que eu vou olhar no celular aqui quanto que eu tenho na conta, e você olha e não tem dinheiro na conta. E aí você vai falar o que para a pessoa que está sentada na mesa? Né? E isso é a mesma coisa de você comprar um imóvel para depois olhar as suas condições. Primeiro você tem que abrir a sua despensa, ver o que você tem, para que depois você saia às compras, né? Para que depois você vá para a despensa e aí consiga fazer esse almoço, e vai ser um almoço maravilhoso, eu tenho certeza. Mas antes de comprar um imóvel, você tem que entender sua realidade financeira. Por quê? Porque senão você se frustra. Você chega lá, gosta do imóvel, mas quando você vê sua realidade, aí ela é menor, você não consegue. E aí você vai ter que fazer igual aquele caso que eu te contei, vai querer somar renda com outra pessoa, né? Você vai querer colocar o seu corpo, digamos, 40 dentro de uma calça 38, né? Esguichar, assim, esguiar a barriga, você pode conseguir por um tempo, mas depois de um tempo você vai ter que respirar. Né? Você pode apertar durante um tempo, mas você não vai ficar conseguindo apertar durante um longo período. Então, entenda primeiro qual que é a sua realidade financeira, qual que é a sua possibilidade. Por quê? Porque você, com esses números bem claros, você já sabendo quanto a Caixa empresta, você vai para as compras, você vai para visitar o seu imóvel, e aí talvez o profissional que vai te atender, com a melhor das intenções, vai te mostrar, nossa, olha aqui, esse imóvel ele é lindo e tal. Aí você vai falar assim, meu amigo, mas antes de você me mostrar todos os benefícios, esse imóvel ele encaixa nesse meu orçamento aqui? Qual que é o valor dele? Talvez você já sabe que você consegue comprar um imóvel de 100 mil reais. E aí a pessoa, não, mas esse imóvel é lindo, é 150. Ô amigão, obrigado, mas esse aí eu não vou querer não. Você tem algum de 100? Que hoje eu só posso comprar de 100. E aí o corretor talvez vai te tentar, não, mas esse tal, dá uma apertadinha ali. Meu amigo, aí você fala com ele, eu vou te passar a live lá do Felipe Queiroz e da Marcela, e dá uma assistida nisso aqui, porque eu entendi, eu aprendi que para me comprar um imóvel, para não fazer uma compra mal feita, eu tenho que fazer o dever de casa. Né? Eu tenho que estudar antes, eu tenho que me aprender antes. Então, para não fazer uma compra mal feita, o que você precisa? Você precisa entender os seus desejos, entender a sua condição financeira, para depois você ir procurar esse imóvel, para depois você começar a olhar. E aí você pode pesquisar vários, né? Quantos você quiser, não tem problema, desde que eles entrem dentro do seu orçamento. E aí você não vai tomar decisões precipitadas, porque você já pensou tanto, já colocou tudo na ponta do lápis. E aí eu tenho certeza que você vai comprar um imóvel, você vai ficar feliz com esse imóvel, você vai conseguir pagar esse imóvel, e aí depois de um tempo você vai, quem sabe, trocar, comprar outro, adquirir, aumentar o seu patrimônio, mas isso tudo de uma forma bem feita. É a mesma coisa de um personal trainer. Digamos que você quer começar a correr, e aí você vai até um personal trainer e você quer uma maratona e tal. Não, ele vai te indicar primeiro uma caminhada, depois um treino de fortalecimento,
Porque se você ir na maratona direto, você vai se lesionar. Vai ficar meses e meses parado e não vai conseguir fazer nada da vida, né? Então eu, como personal trainer da compra do imóvel, quero te indicar. Faça o dever de casa antes. E a compra do imóvel, o projeto Meu Primeiro Imóvel, ele inicia na sua casa atual. Não é sem indo olhar imóvel, não. Não se sinta tentado. Hoje é sábado, dia que as imobiliárias e construtoras fazem eventos. Não. Antes de ir às compras, faça o dever em casa, na sua casa atual, para que depois você adquira algo melhor. Legal. Eu tô vendo aqui que o Derek entrou aqui e falou: bom dia, padrinho, madrinha. Obrigado, Derek. Bom dia. E acho que o Derek entrou numa ótima hora que a gente estava falando aqui de contas, né? Eu acho que o Derek e a Alessandra, eles são um casal que a gente atendeu muito queridos, acabamos sendo convidados para ser padrinhos e madrinhas de casamento deles, estamos muito felizes. Mas foi muito legal na época da compra deles, né? Que o Derek é o cara das planilhas, ele trabalha com logística, então ele tem muito essa coisa de números e tal. E era sempre muito legal, né? Eu fiquei lembrando aqui, a hora que eu vi que ele entrou, que ele sempre falava assim: calma, Alessandra, eu vou chegar lá em casa, vou colocar tudo que a gente tá falando aqui na planilha. Então ele sempre vinha com o dever de casa dele pronto, né? Ele já chegou pra gente com o dever de casa dele pronto. Olha, a gente pode pagar tanto. E aí, olha, até aqui. Ah, mas eu quero que o andar mais alto porque eu... Não, é até aqui. Ah, eu quero colocar um cerâmica. Não, é até aqui. Então, foi bem legal ele ter entrado, que eu me recordei disso. Assim, eles foram exemplos de clientes que já vieram com esse dever de casa feito. E eu tenho certeza que eles não vão se apertar, porque tudo que eles fizeram, né, foi muito consciente, foi de uma maneira muito bem pensada. Dentro das posses, né? Dentro das posses. E eles já tinham um exemplo de uma frustração, né? Eles já tinham tentado comprar anteriormente. Então, isso também eu quero te prevenir de você se frustrar. Isso. Você não precisa se frustrar, você pode fazer a sua compra de primeira, mas se você fizer da maneira certa, né? Siga esses exemplos. Eu acho que a gente não está falando aqui que vai demorar, nem que vai ser difícil, né? Eu acho que a gente tem também, pelo contrário. Então, assim, a gente tem casos que a compra do Derek e da Alessandra mesmo foi muito rápido, foi menos de 2 meses, eu acho, que eles compraram. Então, não é porque eles avaliaram bem que foi devagar, não é isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu diria que até é mais rápido. Porque você já está muito decidido. Você filtra, você afunila. Você vai falar: olha, eu quero um imóvel assim e que as prestações fiquem assim. Então você já vai muito certeiro, né? Muito afunilado, assim. Já vai na cara do gol, já só para marcar. Legal, falando alguma coisa. Foi a compra mais rápida da história. Foi mesmo, a compra mais rápida da história. Obrigado, velho, por estar mandando um oi pra gente. Bom, e aí, por fim, né, uma última pergunta. Quais itens você recomenda que o cliente avalie para que ele não faça uma compra mal feita? Então, a gente já está falando aqui, né, dele avaliar suas próprias finanças. Mas tem alguma outra coisa, talvez algo externo, assim, que ele tem que avaliar? A gente já deu uma pincelada aqui, mas é bom a gente... Vamos tentar numerar, né? E ali, ó, nossa live falta 1 minuto e 34. Meu Deus! Então vamos correr. Olha, os seus desejos, as suas finanças, as suas preferências, o corretor que está te vendendo, a construtora que está te vendendo, e se é o crédito associativo. Então, poderia numerar esses 6 aqui. Checklist. Fica aí o dever de casa, tá? Para você não errar e para você ser muito feliz na compra do seu imóvel, tá? Vamos despedir. Meu Deus, passou rápido. Obrigado por você estar aqui, obrigado por você nos assistir, obrigado você que vai assistir a reprise, seja no YouTube, seja no Instagram. Fico muito feliz. Mande as suas perguntas e a gente volta na semana que vem, né? Sim. E essa live esse podcast, a gente vai ter o reprise dele na semana que vem em todos os nossos canais, no YouTube, no Face, no Instagram. Toda semana estaremos aqui. Se você tiver sugestão de tema, manda pra gente, que a gente aborda. A gente gosta de tema polêmico. A gente adora. Adora tema polêmico. Então, um forte abraço e Super Gêmeos ativar.